Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e tenho um prazer enorme de poder entrar em contato com você através desse vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Sabe qual é? O Espírito Santo não se cala. Se ele se calar, a gente vai tudo se perder. Todos nós vamos nos perdermos na parte pós-morte. Mas ele não se cala. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus e sua atuação nos seus servos. O Espírito Santo é o único responsável pela nossa salvação. Mas aí você poderia perguntar, mas quem salva não é Jesus? Sim, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque ele é o outro consolador que o Senhor Jesus se referiu quando ia para o Calvário, antes de ir para o Calvário, e deixou bem claro para os seus discípulos. Isso está escrito em João, capítulo 16, versículo 14. Isto é, capítulo 14, versículo 16. Aqui diz, é o nosso amado Consolador. João 14, 16. Está escrito assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo nunca vai nos deixar. Mas o Espírito Santo também, ele pode ser entristecido. Está escrito isso em Isaías 63, versículo 10. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele quando se entristece, a pessoa já sente claramente na sua vida espiritual a diferença. Há uma diferença entre o crente que tem o Espírito Santo, que é salvo, que o Espírito Santo está alegre, e quando o Espírito Santo está triste. Quando o Espírito Santo está triste, o crente sente uma tristeza profunda que ele não sabe explicar como é aquela tristeza. Ele pode estar bem financeiramente, ele pode estar bem de várias formas, mas quando ele está mal espiritualmente, quando ele entristece o Espírito Santo, então ele perde a sua paz. Algo que ele não sabe, algo o inquieta, porque ele entristeceu o Espírito Santo. Também em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você pensar em expulsar um demônio, eu estou falando com crente, é claro, os crentes que são fiéis, os crentes que estão vivendo na presença de Deus, quando pensar em expulsar um demônio, sem o Espírito Santo, esquece, não vai conseguir. Sem o Espírito Santo, não consegue orar por um enfermo e ele ser curado. Sem o Espírito Santo, não fala língua estranha, não fala. Se falar em língua estranha, ela é estranha a Deus, ela é estranha à Bíblia. Mas a língua estranha sem o Espírito Santo é uma língua muito estranha mesmo. Então, ninguém consegue falar língua estranha sem o Espírito Santo. O que é, na verdade, o batismo no Espírito Santo? Que fique bem claro que o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com ser selado no Espírito Santo. A Bíblia fala em João capítulo 20, versículo 22, e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi até os discípulos, e os discípulos tinham uma promessa, e essa promessa ainda não havia se cumprido. E a promessa era que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele realmente cumpriria a promessa que ele fez em João 14,16. Enviaria o outro Consolador. Mas o Consolador só poderia ser dado pelo próprio Senhor Jesus. Porque quem é que vai passar? Quem é que vai entregar? Quem é que vai dar o Espírito Santo para os discípulos? O Senhor Jesus. Primeiro veio Deus, no Antigo Testamento. Segundo veio Jesus. E agora Jesus sobe e tem que vir quem? O Espírito Santo, certo? Então o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele foi até os discípulos, estavam reunidos, muito tristes, porque o Senhor Jesus havia morrido, mas já havia ressuscitado, só que a primeira aparição já foi para Maria Madalena, aquelas mulheres que foram no sepulcro. Mas ele fala assim, olha, vai na Galileia e fala para eles que eu ressuscitei. E quando eles pensaram que não, o Senhor Jesus apareceu ali nos discípulos, com os discípulos, para os discípulos, e ele olhou para Tomé e falou assim, Tomé, coloca aí o dedo na minha mão para ver se espírito tem carne e ossos como eu.
Então, naquele momento, ele lançou em rosto a incredulidade de Tomé e, simultaneamente, ele também começou a falar algo maravilhoso. E, tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali era batismo no Espírito Santo? Não, não era. Qual é a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o ser selado pelo Espírito Santo? Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo sem antes ter o Espírito Santo com a sua vida como templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 fala que o nosso corpo, o corpo do salvo, é templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor deixa bem claro que o Espírito Santo habita no salvo. Por quê? Primeiro, a palavra de Deus limpa, João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Segundo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, 1 de João 1 e 7. E terceiro, o Espírito Santo vem habitar. O Espírito Santo não habita em corpos imundos, em corpos pecaminosos, em corpos mundanos, não habita em corpos que vivem em comunhão com o inimigo. O Espírito Santo só habita em pessoas que são, primeiros, limpas pela palavra de Deus, João 15, de 1 a 3. Segundo, purificadas pelo sangue de Jesus, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Aí sim, o Espírito Santo vem e habita. E quando o Espírito Santo ali foi dado aos discípulos, eles eram salvos, tinham seus pecados perdoados, estavam na presença de Deus, mas não eram ainda a habitação do Espírito Santo. Por isso que ele prometeu. O Espírito Santo, antes do Senhor Jesus ir ao Calvário e ressuscitar, ele andava com os discípulos, mas não estava nos discípulos. Vou repetir. O Espírito Santo estava com os discípulos, mas não estava nos discípulos, ok? Então, a Bíblia fala, é bem clara quando ela afirma a respeito dessa verdade. E eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Isso está escrito em João 14, 17. Então, o Espírito Santo estava com os discípulos, mas não estava nos discípulos. E por que o Espírito Santo não podia estar neles, e sim com eles? É simples. Porque o sangue de Jesus Cristo o sangue do Senhor Jesus Cristo ainda não havia sido derramado e nem tampouco ele havia ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E só depois disso que ele foi ao encontro dos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, versículo 22. Assim que os discípulos receberam o Espírito Santo, os discípulos passaram a ser o quê? A habitação do Espírito Santo. Agora, no 40º dia de ressuscitado, o Senhor Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Chegando lá, cerca de 500 discípulos estavam ali reunidos. E ele deu as últimas instruções que estão registradas em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, ressuscitarão os mortos. Então isso está escrito em Marcos 16, do versículo 15 em diante. Mas também foi registrado por Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também está registrado em Lucas, capítulo 24, versículos 45 e 49. No 45 está escrito: e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E no versículo 49 de Lucas 24 está escrito: e eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os discípulos que estavam ali no Monte das Oliveiras com o Senhor Jesus, que receberam essa palavra de Lucas 24, 49, que diz: eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Páscoa até o 40º dia, o 40º dia após a Páscoa, eles estavam reunidos ali. E o Senhor Jesus ascendeu ao céu e eles começaram a chorar. Desceram 2 anjos e disseram: olha, varões, por que vocês estão chorando? Esse Jesus, do mesmo modo que vocês viram subir, hão de vê-lo voltar.
Ali ele estava falando para a nação de Israel, porque Jesus será visto pelos judeus voltando e pisando os seus pés no Monte das Oliveiras, no tempo em que estará havendo o fim da batalha do Armagedon, na final da 70ª semana de Daniel. Isto é, assim que a igreja sobe, começa a contagem da semana de Daniel, que são 7 anos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Nesse período vai ser abertos os 7 selos da ira de Deus, né? Vão ser tocadas as 7 trombetas da ira de Deus e vão ser derramadas as 7 taças da ira de Deus. Então, o Senhor Jesus, estando no Monte das Oliveiras, após o 40º dia de ressuscitado, ascendeu ao céu, deu as últimas instruções que estão registradas em Marcos 16, do versículo 15 em diante, Lucas 24, 45 e 49 e Mateus 28, versículo 19 e 20. Bom, muito bem, posto isto, o que nós entendemos? Nós entendemos que o Senhor Jesus, em João capítulo 20, versículo 22, falou, recebei o Espírito Santo. Então eles passaram a ser o quê? Habitação do Espírito Santo. O que significa isso? Eles passaram a ser selados. O que é ser selado? É ser habitação do Espírito Santo. Pois bem, e quando 10 dias após esse 40º dia que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, após ressuscitado, que é o 50º dia após a Páscoa, que nós chamamos de Pentecostes, então, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, está dizendo que foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre os discípulos e eles começaram a falar em línguas estranhas. Pois bem, o Espírito Santo ele tem que ser compreendido nessas duas fases. Primeiro, ele ser habitação. Quando uma pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus de forma legítima, sincera e bíblica, aquela pessoa tem seus pecados perdoados, pois ela se arrepende deles, né? E se converte. Então, aquela pessoa passa a ser a habitação do Espírito Santo. Pois bem, segunda coisa, a pessoa tem que buscar o Senhor, porque aí ela vai ser batizada no Espírito Santo. O que é que significa ser selado pelo Espírito Santo? Significa que a pessoa é como uma carta. Quando você tem uma carta para enviar, você lembra do tempo que a gente não usava WhatsApp, que a gente usava carta? Ainda tem carta, né? Ainda se usa carta. Então, se você quiser enviar uma carta para algum país ou para algum estado ou para algum lugar, você tem que pagar a taxa e pagando aquela taxa, você compra o selo, você sela a carta. Aquela carta só chegará ao destinatário se ela estiver selada. Uma carta não selada não chegará ao destinatário. Infelizmente, tem muitos crentes que são cartas com selo e tem muitos crentes que são cartas sem selo. O Espírito Santo, como eu disse no início, ele não pode habitar em corpos que estão vivendo em algum tipo de prática pecaminosa. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim, e o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. A iniquidade é pecado, vários tipos de pecado, são tudo iniquidade. Então, nós estamos em um mundo muito pecaminoso, nós estamos em um mundo contaminado. O profeta Isaías já dizia no capítulo 24, versículo 5 do livro de Isaías, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então a terra está contaminada. E a contaminação da terra começou com Adão, com o primeiro Adão, porque o último Adão ele trouxe vida, o primeiro Adão trouxe morte. O último Adão, que é o Senhor Jesus, ele nos traz a presença do Espírito Santo, o outro Consolador. O último Adão trouxe Satanás. Observe que quem obedeceu Satanás no Jardim do Éden? Primeiro Eva, depois Adão. E por causa disso, o Senhor Deus teve que proferir a primeira profecia bíblica que está registrada em Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está falando do ferimento do calcanhar na semente da mulher, que foi o Calvário. E o ferimento na cabeça da semente da serpente, que também foi o Calvário. O Calvário ele tem um entendimento dualista. O Calvário, simultaneamente, é o ferimento no calcanhar do Senhor Jesus, porque gerou a morte temporária, é claro, porque em 3 dias ele ressuscitou. Mas, ao mesmo tempo, feriu a semente da serpente, que é o poder de Satanás, é o poder do pecado.
como aconteceu isso? Aconteceu que quando o Senhor ressuscitou, se cumpriu o que é exposto em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, por causa dos nossos pecados, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. É com o sangue de Jesus que nós fomos comprados, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que coisa linda, não é? Então, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, duas partes no sacrifício de Cristo. Primeiro, o sangue derramado, o sangue carmesim, o sangue imaculado. Este sangue precioso, esse sangue que comprou-nos das práticas pecaminosas desse mundo glorioso. O Senhor pagou o preço da nossa redenção. O Senhor pagou o preço da nossa salvação. O Senhor nos livrou da condenação do inferno. Com o seu sangue nos comprou e nos purificou de todo o pecado. E a sua ressurreição foi para nos justificar diante do Pai. Porque agora toda a dívida que tínhamos, ela acabou. Nós estávamos no vermelho, nós estávamos no débito com Deus. Mas quando o sangue de Jesus veio, ele nos colocou no azul. Ele creditou a sua justiça em nossa conta. Ele creditou a nossa justiça em nossa conta. Significa que nós somos justos, justificados. E nós, nessa condição, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Então tem até um hino da harpa, comprado com o sangue de Cristo. Alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito. Já sei que de Deus santo sou, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Então, eu e você, na condição de salvos, estamos indo para o céu de Cristo, para o céu de glória, para o céu onde não há mais lágrimas, não há tristeza, não há dor. Então, voltando lá ao Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus fez as promessas, e então, depois, no 50º dia, após a Páscoa, que é Pentecostes, veio o quê? O batismo no Espírito Santo. Mas eu quero falar de um detalhezinho muito importante que aconteceu ali. A palavra de Deus fala que muitos povos que vinham de outras nações, que falavam outros idiomas, ouviam os discípulos falarem nos seus próprios idiomas. E muita gente fala assim, então ali os discípulos receberam línguas de idiomas. Essa interpretação eu respeito, porém não posso concordar com ela porque ela não tem sentido no contexto. Quando nós lemos 1 de Coríntios capítulo 12, a gente vê que Paulo fala assim, olha, que nós temos que orar para pedir a Deus o dom de interpretação de línguas. Porque nós não falamos língua dos anjos, não, no batismo do Espírito Santo não. Nós não falamos língua dos anjos. O batismo do Espírito Santo não é língua dos anjos, tá? O batismo do Espírito Santo não é idiomas terrenos, embora Deus possa dar, dependendo da ocasião e da necessidade do obreiro. Deus pode acrescentar um idioma para o obreiro e ele falar na língua da terra, tudo bem, porque Deus é pai tanto dos idiomas terrenos como das línguas estranhas e da língua dos anjos. Porém, para a igreja, ele não deu língua dos anjos, porque a igreja não é anjo. Ele também não deu idioma, porque hoje em dia, se eu quiser falar inglês, francês, alemão, espanhol, eu tenho cursos aqui no Brasil que eu posso fazer para poder aprender. Então, como é que Deus ia fazer todo um aparato espiritual para dar idioma que já existe aqui? Deus é sábio. Deus não ia fazer uma coisa dessa, não é? Então, Deus deu línguas estranhas. Tanto é que Paulo diz que essa língua estranha só pode ser compreendida pelo dom de interpretação de línguas. Logo, não são idiomas da terra. E não são língua dos anjos. Por quê? Quando você fala em línguas estranhas, você fala de forma privada. Você é membro do corpo de Cristo. Ali, os demônios podem ficar perto de você, mas não vai entender nada, porque as línguas estranhas é como se fosse um código privado entre a igreja, o corpo de Cristo e o próprio Cristo, ou o Espírito Santo, ou Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em um só Deus. Que fique bem claro isso. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que existem os espíritos enganadores que querem enganar muitos crentes. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, isso não acontece no mundo, isso acontece dentro das igrejas evangélicas, que fique bem claro. Por isso, hoje nós temos muitas igrejas evangélicas que até fazem uma grande propaganda, mas o Espírito está operando nessas igrejas não é da parte de Deus. Como que eu sei disso? Primeiro, pela mensagem, pela doutrina que eles dão, ok? Então, quando a doutrina ela é herética, é porque a igreja ela já está contaminada. Já temos igrejas que, eu digo assim, igrejas evangélicas que já estão aderindo e acolhendo doutrinas estranhas. E exatamente na área do Pentecoste. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem anda por aí em qualquer igreja. Precisamos de entender que o Espírito Santo é quem nos guia. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você quiser chegar no céu, deixe o Espírito Santo te guiar. Nas suas orações você fala assim, Espírito Santo, há alguma coisa no meu entendimento que esteja em desacordo contigo? Espírito Santo, há alguma coisa na minha mente? Será que eu construí algum tipo de conceito que não estiver alinhado com a tua palavra e nem contigo? Espírito Santo, me dê a sabedoria suficiente para eu detectar alguma coisa errada que eu vi, que eu ouvi ou que eu li e que está errado, que não tem nada a ver com a verdadeira exegese bíblica. Porque o fato de uma pessoa ler a Bíblia e conhecer a Bíblia não tem muito a ver com outro fato de compreender de forma correta essa leitura que foi feita. Então nós precisamos de ter muito cuidado. Nunca se esqueça que texto sem contexto é pretexto para heresias. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para entender a palavra. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de perdas, nos momentos de perseguições, de injustiças, de calúnias, nos momentos em que você tiver que enfrentar tempestades da vida, tribulações e problemas, lembre-se, quem vai te dar força para você vencer e atravessar esse vale, e atravessar esse deserto, é o Espírito Santo. Eu posso falar isso porque eu tenho vivido isto e Deus está comigo. Não sei como que eu consigo ser tão alegre, não sei como que eu consigo ser tanta paz, quer dizer, não sei entre aspas, eu sei, é o Espírito Santo. Eu espero que essa palavra dê a você uma motivação para você orar mais, para você crer mais, para você ser uma pessoa que tenha muito mais esperança. Em Romanos 12 está escrito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes da tribulação e perseverai em oração. Então é necessário que entendamos que a palavra de Deus, ela existe para nos dar suporte, para nos dar todo tipo de estrutura e nos dar todo tipo de condições para nós vencermos todos os obstáculos que estiverem à nossa frente. O Espírito Santo é quem te ensina a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu nome é Antônio Carlos, sou pastor. O meu e-mail é para alguma pergunta, trabalhando para o Senhor, @gmail.com. Por bondade, para ajudar o meu canal e ajudar essa obra que é de Deus, não é minha, é de Deus. Eu sou obreiro do Senhor e eu sou pastor, é claro, já falei. Então, você compartilhe esta mensagem. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E mesmo que você conheça crentes de outras igrejas, compartilhe com esses crentes. Pega o teu celular aí e compartilha. Ajuda a obra de Deus. Às vezes você nem tem muito tempo para evangelizar, porque você trabalha muito. Então evangelize com essa mensagem. Fortaleça os crentes na fé. Ok? Eu conto com você. Eu conto com o Armado. Ok? E também faça um comentário. Isso ajuda muito o canal. Que Deus em Cristo te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja inundando a tua vida em nome de Jesus.